Olá! Você que visita o canal AGGC Matemática, eu fico feliz de recebê-lo para a segunda videoaula de arcos trigonométricos. Hoje nós vamos abordar o arco cosseno pela professora Gisélia Clarice. Você que assiste essa videoaula, coloque o fone de ouvido, se concentre. Se algum barulho ou se alguma coisa tirou a sua concentração, ou se você não entendeu muito bem o que estava sendo feito, pause o vídeo. Volte e retome a aula e faça isso tantas vezes quantas você achar necessário, até que você tenha entendido plenamente tudo que está sendo feito aqui. Boa aula! Arco cosseno. Nós vamos usar para o arco cosseno a notação arquicós ou a notação cós elevado a menos 1. Ambas as notações querem dizer arquicosseno. Pergunta: qual é o ângulo ou o arco cujo cosseno vale y? Observe que nós conhecemos o valor do cosseno, mas não conhecemos o ângulo. Então vamos fazer geometricamente o trabalho aqui no círculo trigonométrico. O cosseno de θ, ele é igual a y. E y é este segmento que vai do centro do círculo até aqui, supostamente, porque o eixo dos cossenos é o diâmetro horizontal do círculo. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos levantar uma paralela aqui até encontrar a borda do círculo. E este ponto nós vamos ligar à origem formando um ângulo. O ponto A e aqui o ponto B. O ponto AB gerou um arco, o arco AB, que está aqui. Como este ângulo AOB é um ângulo central, porque o vértice está no centro do círculo, o θ tem a mesma medida que o arco AB. O θ mede a mesma coisa que o arco AB. Quer dizer, se θ mede 85 graus, o arco mede 85 graus. Se o θ mede π sobre 6 radianos, aqui mede π sobre 6 radianos. É isso que quer dizer essa frase aqui. E essa afirmação, isso é um resultado da geometria plana que nós estamos usando aqui. Então, θ é igual à medida do arco AB. Não conhecemos e queremos achar. Por isso eu coloquei uma interrogação. Então, como é que nós dizemos isso em termos de matemática? Matematicamente, diz-se que y é igual ao cosseno de θ, se somente se o arquicosseno de y é θ. Quer dizer, esse arco aqui foi gerado por essa medida y. Ele gera esse ângulo θ. Então, o arquicosseno de y é igual a θ. Ou nós podemos escrever que y é igual ao cosseno de θ, se somente se o cosseno na menos 1 de y é θ. Isso aqui é a outra notação do arquicosseno. Vamos enfatizar os resultados com esses retângulos vermelhos. Contemple um pouco. Espero que você tenha entendido essa notação arquicosseno, que às vezes os alunos calculam, mas não sabem o significado matemático. Contemple e vamos para a próxima. Definição. Y é igual ao cosseno de θ se somente se o arquicosseno de y é igual a θ. Ou y é igual ao cosseno de θ se somente se o cosseno na menos 1 de y é θ. São as duas notações que nós podemos usar usando a definição. Então, vamos enfatizar a definição, que é esta aqui, ou a de baixo, dependendo da notação que você quer usar. Atenção! Cosseno na menos 1 de y não é 1 sobre cosseno de y. Ele é apenas uma notação. Então, eu não posso escrever isso, é errado. Então, cosseno na menos 1 de y é notação. E esta notação cosseno na menos 1 é que dá origem à tecla que existe nas calculadoras científicas, que eu vou representar aqui com esse retângulo preto, cosseno na menos 1, usando só 3 posições, COS. Normalmente esse menos 1 vem aqui em cima, tá? Isso é por causa do advento da informática. Contemple. Vamos para a próxima. Ângulos notáveis. Eu vou aqui fazer a tabelinha dos ângulos notáveis só para você se lembrar. Ângulo θ, 0, 30, 45 graus, 60 graus, 90 graus. O seno de θ e o cosseno de θ. Vamos fazer uma divisãozinha aqui nessa tabela. Nós sabemos que o seno de 0 é 0, o cosseno de 0 é 1, o seno de 90 é 1 e o cosseno de 90 é 0.
Então aqui nós vamos usar aqui uma estratégia para ajudar você a gravar. Vamos numerar 1, 2, 3 na ordem crescente, depois 3, 2, 1 na ordem decrescente. 1, 2, 3 na ordem decrescente. 3, 2, 1. Vamos dividir todo mundo por 2. Divide isso por 2, divide por 2, divide por 2 e divide por 2. Vamos extrair a raiz quadrada só do numerador. Seno de 0 é 0, seno de 30 é meio, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, seno de 90 é 1. Cosseno de 0 é 1, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45 raiz de 2 sobre 2 e cosseno de 60 é 1/2. Cosseno de 90 é 0. Então essa tabelinha aqui, ela é muito interessante porque ela ajuda muito nos cálculos na matemática, também na física. Contemple a tabelinha e, se possível, anote em um caderno ou volte e reveja a aula de novo para que você grave bem como foi construída a tabelinha. Contemple e vamos para o próximo. Exemplo 1. Calcule θ sabendo que o cosseno de θ é igual a raiz de 2 sobre 2. θ é um ângulo entre 0 graus e 90 graus. Solução. Geometricamente, nós temos o círculo trigonométrico e aqui está o segmento raiz de 2 sobre 2 sobre o diâmetro horizontal do círculo, porque este é o eixo dos cossenos. Então, é esse segmento que nós conhecemos. Isso aqui, y é raiz de 2 sobre 2. Vou suspender uma linha pontilhada paralela ao diâmetro vertical. O ponto de encontro aqui sobre a circunferência do círculo, eu vou unir a origem do círculo. Este ângulo, 45 graus, como nós vimos na tabelinha dos ângulos notáveis. Então, este θ aqui é 45 graus. Como se escreve em matemática? Raiz de 2 sobre 2 é cosseno de θ. Se somente se, θ é o arquicosseno de raiz de 2 sobre 2. Então, qual é o ângulo cujo cosseno dá raiz de 2 sobre 2? É 45 graus. Ou θ é π sobre 4 radianos, porque π é 180 dividido por 4 dá 45. Então, nós podemos escrever desta forma, com esta notação arquicosseno, ou nós podemos escrever que raiz de 2 sobre 2 é cosseno de θ, se somente se θ é igual ao cosseno na menos 1 de raiz de 2 sobre 2, se somente se θ é igual a 45 graus, ou θ é π sobre 4 radianos. Vamos enfatizar os resultados. Contemple um pouco, espero que você tenha entendido. Vamos para a próxima. Exemplo 2. Calcular o ângulo θ tal que y, que é cosseno de θ, é igual a raiz de 3 sobre 2. θ está entre 0 e 360 graus, quer dizer, a primeira volta do círculo. Solução. Nós vamos aplicar a definição. Cosseno de θ é igual a raiz de 3 sobre 2. Se somente se, θ é igual ao arquicosseno da raiz de 3 sobre 2. Vamos para o círculo trigonométrico. Então, agora eu coloquei a restrição de θ, que vai de 0, 90, 180, 270, 360 graus. A primeira volta do círculo. Raiz de 3 sobre 2 é este segmento em verde. Mede raiz de 3 sobre 2, que é o cosseno de θ. Nós queremos saber que ângulo é esse aqui. Então, eu passo aqui uma paralela ao eixo vertical, ao diâmetro vertical. Uno este ponto à origem e eu tenho o ângulo θ aqui. Nós vimos pelos ângulos notáveis que raiz de 3 sobre 2 é um ângulo de 30 graus. Então, nós temos que θ é 30 graus ou π sobre 6, porque 180 dividido por 6 dá 30. Ou π sobre 6 radianos. Eu posso dar a resposta em graus ou radianos. Mas aí eu tenho que aqui é 360. Este ângulo aqui, quando eu unir este ponto até aqui, este ângulo é um ângulo de 30 graus, porque eles são simétricos. Então, vai ficar 360 menos 30, vai dar 330 graus. Ou θ é 330 graus. Por outro lado, nós sabemos que 360 é 2π.
Qual é o número que eu divido por 6 e dá 2? É 12. Então, eu vou fazer 12π sobre 6 menos π sobre 6. Isso aqui vai dar 11π sobre 6 radianos. Então, é a outra possibilidade, outro resultado de θ, 11π sobre 6 radianos. Vamos enfatizar os resultados. Veja que quando eu mudo a restrição do ângulo, eu mudo os resultados. Agora eu tenho duas respostas. No exemplo 1 anterior, nós só tínhamos uma resposta porque o θ variava de 0 a 90 graus. Ele estava só aqui neste quadrante. Agora ele está na volta completa. E pode ser qualquer ângulo da volta completa que satisfaça essa igualdade. Contemple. Vamos para o próximo. Exemplo 3. Calcular uma expressão para θ em função de y, sabendo que y é 3/5 do cosseno de 2θ mais 6 dividido por 3. Solução. Nós vamos aplicar aquela definição que nós vimos de arco cosseno. Y é igual a 3/5 do cosseno de 2θ mais 6 dividido por 3. Muito bem, eu quero tirar esse coeficiente aqui, que é diferente de 1. Então, basta multiplicar pelo inverso de 3/5, que é 5/3. Então, multiplico a equação toda por 5/3. Então, 5/3 de y, aqui vai ficar 3/5 vezes 5/3 dá 1, é igual ao cosseno de 2θ mais 6 dividido por 3. 5y sobre 3 é igual ao cosseno de 2θ mais 6 sobre 3. Como o coeficiente aqui é 1, agora eu posso aplicar a definição de arco cosseno. Então, o argumento 2θ mais 6 sobre 3 é o arquicosseno de 5y sobre 3. 2θ mais 6 sobre 3 é igual ao arquicosseno de 5y sobre 3. O 3 está dividindo, então ele vai para o outro lado multiplicando. Somente se você multiplicar a equação toda por 3, esse 3 aqui vai sair do denominador, né? Porque vai ficar um 3 aqui, cancela, e vai aparecer um 3 aqui. 2θ mais 6 é igual a 3 arquicosseno de 5y sobre 3. Agora o mais 6 eu vou tirar daqui. A operação inversa é menos 6. Eu vou somar menos 6, a equação. Então, vai ficar 2θ, porque mais 6 menos 6 cancela, é igual a 3 arquicosseno de 5y sobre 3 menos 6. Agora, o 2 está multiplicando o θ. Eu quero achar o θ. Então, ou eu divido por 2, ou eu multiplico pelo inverso de 2, que é 1/2, porque 2 vezes 1/2 dá 1. Ou se eu dividir por 2 também dá 1. Então, eu vou multiplicar ou por meio, ou eu posso dividir por 2. Então, como é que vai ficar? Ficou θ é igual a 3 arquicosseno de 5y sobre 3 menos 6 dividido por 2. Enfatizando, a resposta é essa. Ou, na outra notação, você vai escrever assim: 3 cosseno na menos 1 de 5y sobre 3 menos 6 dividido por 2. Você pode dar a resposta nessa notação ou nessa aqui, como você quiser. Contemple, espero que você tenha entendido. Exemplo 4. Calcular a inversa da função y igual a f de x, que é igual ao cosseno de x, e fazer o gráfico de y e da sua inversa, que é a f menos 1 de x. Solução. Primeiro nós vamos fazer o passo a passo para calcular a inversa do y igual ao cosseno de x, usando aquele esquema que você aprendeu já com a professora para calcular a inversa. Primeiro, isolar o x. Y é o cosseno de x, isso é se somente se. O arquicosseno de y é igual a x. O x está isolado aqui. Segundo passo, trocar as variáveis. Onde está x, eu ponho y. E onde está y, eu ponho x. Então, isso vai ficar arquicosseno era de y. Eu vou trocar para x. Era igual a x, agora eu troco para y. Então, o arquicosseno de x é y. Terceiro passo, a inversa de y igual a f de x, que é igual ao cosseno de x, vai ser y igual a f menos 1 de x. Esse f elevado a menos 1 é a nomenclatura de inversa. É igual ao arquicosseno de x. Então, nós já achamos a inversa dessa função. Agora, nós queremos calcular o gráfico de y e da inversa. E é importante você ver que nós fizemos a troca dos eixos, x por y. Isso aqui é importante para o gráfico que nós vamos fazer na próxima lâmina.
Gráficos. Vamos primeiro traçar o gráfico de y igual a f de x igual ao cosseno de x. Traçando os eixos cartesianos, temos escala aqui 0, 90 graus, 80 graus, 270 graus e 360 graus. Sabemos que a função cosseno ela está presa entre o 1 e o menos 1. Então eu vou traçar as duas linhas paralelas ao eixo x, do 1 e do menos 1. Vamos fazer uma tabelinha aqui embaixo para você relembrar. X, e eu vou colocar essa escala aqui, que é a primeira volta do círculo. 0, 90, 180, 270, 360. E aqui na segunda linha o cosseno de x. Então, quando x é 0 graus, o cosseno é 1. Botei a bolinha lá em cima do 1. Quando x for 90 graus, o cosseno de 90 é 0. A bolinha vai ficar aqui em cima do eixo x, na posição 90 graus. Quando x é 180 graus, o cosseno de 180 é menos 1. Então, aqui na posição 180, a bolinha vai ficar aqui em cima da linha pontilhada menos 1. Quando x for 270 graus, o cosseno de 270 é 0. A bolinha vem para cá, para cima do eixo de x, na posição 270 graus. Quando x for 360 graus, o cosseno de 360 é 1. Então, aqui em 360 graus, a bolinha vai ficar em cima da linha pontilhada 1. Eu vou unir esses pontos e aqui vai aparecer o gráfico da função cosseno, que eu já fiz numa outra videoaula, função cosseno. Eu vou deixar aqui embaixo para você ver. Agora nós vamos fazer o gráfico de y igual a f menos 1 de x, que é o arquicosseno de x. Então vamos traçar os eixos cartesianos, y igual a arquicosseno, e aqui o x. Nós trocamos os eixos. Então, aqui, essa escala 0, 90, 180, 270, 360 estava no eixo x. Como eu troquei de eixo, ela vai para o eixo y. 0, 90, 180, 270, 360. A escala aqui em y era menos 1, 0, 1. Então, vai menos 1, 0, 1. Vai aparecer a linha pontilhada paralela ao y. Antes ela era paralela ao x. Trocou o eixo, ela virou paralela ao y. Então, vai do 1, 0, menos 1. Então, vamos lá, vamos fazer a tabelinha do x e do arquicosseno de x. Então, quando x for 1, o arquicosseno era 0 graus. Quando x for igual a 0, o arquicosseno é 90 graus. Está trocando, né? Que era 0, 90 graus. Então, aqui em 90, a bolinha vai ficar em cima do 90, que é 0. Quando x era igual a menos 1, o arquicosseno era 180. Então, em 180 graus, ela vai para menos 1. Quando x é igual a 0, o arquicosseno é 270. Então, em 270 vem 0, aqui em cima do eixo, a bolinha branca. Quando x era igual a 1, o arquicosseno 360. Então, em 360, a bolinha vai ficar em cima do 1. Da linha pontilhada do 1. Vamos unir esses pontos e eu tenho aqui o gráfico do arquicosseno de x. Contemple, simples assim, né? Na realidade, quando você girou esses dois eixos, que é a troca de eixos, essa curva vira para lá. Ela está voltada para cima, para o y positivo, então ela fica voltada para a direita, que é o x positivo. Contemple. Próxima lâmina eu vou generalizar, porque ali eu fiz apenas para uma volta do círculo, de 0 a 360. Aqui eu vou fazer para mais, só para você ver. Então, a função cosseno, nós sabemos que ela está presa entre menos 1 e 1. Então, ela é essa função aqui. Nós tínhamos feito só esse pedacinho aqui, ó, daqui até aqui. Então, agora ela continua. Aqui tem duas voltas do círculo e aqui tem uma volta no sentido horário. E aqui tem no sentido anti-horário, que é positivo. Agora vamos fazer a generalização nos eixos do arquicosseno de x. Vai do menos 1 até o 1, o x. E nós tínhamos feito só esse pedacinho aqui, olha, que ia daqui até aqui. Uma volta do círculo. Segunda volta do círculo. E aqui, isso no sentido anti-horário, que é o sentido positivo. Por isso que o arquicosseno é positivo. Se eu fizer no sentido anti-horário, uma volta, ela fica para baixo dessa parte aqui da curva. Contemple, aqui estão, para que você compare o gráfico da função cosseno e do arquicosseno. Contemple, aqui terminou a nossa segunda videoaula de arquicosseno. Espero que você tenha entendido, tenha gostado.
A Águia GC Matemática agradece. Se você gostou da videoaula, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, dê um joinha e toque o sininho.